Muito bem, hoje é o programa Vejam Só, recebe dois pesos pesados aqui, o pastor Elias Soares de Moraes, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga, e o pastor Leandro Quadros, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o nosso querido Zeca, o teólogo de plantão, foi a Crentolândia fazer perguntas a respeito do tema de hoje. Vamos ver o que ele ouviu. Na sua opinião, você acha que Moisés, ele morreu e continua morto, ou ele ressuscitou, como alguns defendem? A Bíblia vai dizer lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, quando ele subiu um monte que Deus mandou ele olhar a terra prometida, ele olhou e morreu. Aí a gente vai ver que no capítulo 17 do livro de Mateus, quando fala da transfiguração de Jesus, a Bíblia vai dizer que quando Pedro olha para Jesus, ele vê quem? Vê Elias e Moisés. Vamos deixar Elias do lado, vê Moisés. Mas eu acho que ele morreu e no arrebatamento final, nós sabemos. Sabe por quê? Porque se Deus deixasse que achasse os ossos de Moisés, até hoje o povo de Israel ia idolatrar ele de uma forma que ninguém ia entender. Então, Jesus sumiu, não foi o homem, foi Deus que fez sumir os ossos dele. Amém? Se a Bíblia assim diz, eu acredito. Eu creio na interpretação da Bíblia, não no sentido literal, mas de todas as formas foi inspirado por Deus, né? Foi inspirado, eu acredito sim. Boa pergunta. Não, essa daí eu não sei te responder. Eu só sei te falar que eu já ouvi muitas pregações falando sobre que ele até ressurgiu, o próprio Cristo apresentou, enfim. Biblicamente falando, com base ali, eu não sei te falar, mas eu creio, eu acredito que ele ressurgiu sim, entendeu? Não como Cristo para nos salvar, mas eu acredito sim. Como eu já li sobre escatologia, eu vejo que Moisés e Elias, eles desceram no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava suando, estava se preparando para morrer, né? E seria a lei e a graça. E Moisés seria a parte da lei e a parte da graça que conversou com Jesus naquela época, né? Eles estavam lá. Mas eu acredito que todos estão nos seios de Abraão e que vai ressuscitar com os mortos primeiro, e depois nós seremos corpos transformados para estar na glória com Cristo quando ele voltar. Eu gosto desse quadro, o Povo Fala, porque ele apresenta um painel tanto dos pontos fortes quanto dos pontos fracos do nosso ensino, né? Então serve de bom mapeamento para a gente saber onde precisa reforçar, onde não precisa, né? Agora, crente tem uma capacidade para enrolar que eu vou contar, né? Vou te dizer, viu? No dia por isso que o juízo final só vai ser na eternidade, porque se Deus der a palavra a gente enrola muito. Pastor Leandro Quadros, como é que o senhor se posiciona diante de tudo que o senhor ouviu no bloco anterior? Primeiro, lógico, muito respeito ao pastor Elias, eu não usei do argumento indutório e tudo mais, porque eu creio em Romanos 12, 1 e 2, o nosso culto tem que ser racional, né? Então, o texto pode não dizer claramente uma coisa, mas se o texto nos induz, como diz o ditado, para um bom entendedor, meia palavra basta. Então, não é possível crer que Jesus conversou com Elias real e Moisés já não era tão real assim, né? E outra questão, não é usar o argumento da autoridade, mas mostrar que tem outros pensadores não adventistas que pensam assim também. E se o telespectador concordar ou não, é livre para isso. Agora, uma questão do corpo de Moisés, eu queria ler também uma declaração aqui da Bíblia de Estudo Scofield, porque não é só adventista que crê que o corpo dele foi glorificado, tá? Então esta Bíblia diz assim, a cena da transfiguração contém, em menor proporção, todos os elementos do futuro reino em sua manifestação. O Senhor Jesus, não em humilhação, mas em glória. Moisés, glorificado, representante dos redimidos que passaram por meio da morte. Passaram da morte para o reino. Elias, glorificado, representando os redimidos que entraram no reino a serem arrebatados. Curioso, é a mesma opinião de Ellen White. Ela diz que Moisés, glorificado, representa aqueles que irão para o céu após a ressurreição. E Elias, que foi vivo para o céu, representa os justos que irão vivos para o céu por ocasião da volta de Cristo. E uma outra citação que eu queria deixar,
para o pastor Elias e o reverendo, Jameson, Faust e Brown, eles são imortalistas, mas eles também admitem que era o corpo literal de Moisés lá na transfiguração. Eu queria ler essa citação, tá? Sobre o corpo de Moisés, seu corpo literal. Que o corpo de Moisés foi levantado, vê-se de sua presença com Elias e Jesus, que estavam no corpo na transfiguração. Então, esses imortalistas, um comentário clássico, também reconhecem que era Moisés realmente que estava lá. Então, não podemos dizer assim, olha, definitivamente não tem como Moisés ter ressuscitado. Pelo contrário, as evidências apontam muito mais para a ressurreição de Moisés. Por causa da transfiguração. Da transfiguração, então, pastor, mas aí é que entra o meu grande espinho. O texto da transfiguração aponta nessa direção para um monte de eruditos, mas não o texto de Judas. Sabe o que eu me apego em Judas, reverendo? Não que ele diga aberto como da transfiguração, mas a palavra ali para disputa entre Miguel e Satanás, ela é uma palavra muito forte, reverendo, para ser uma coisa muito simples, sabe? De cunho jurídico. É de cunho jurídico. Então, vou disputar porque eu vou enterrar o corpo. Não, eu vou enterrar o corpo é muito pequeno. Eu acho que nós minimizamos, reverendo, muito a seriedade, pastor, do grande conflito cósmico. O grande conflito entre Cristo e Satanás envolve coisas muito mais profundas do que disputar um corpo morto. Então eu creio que tinha sim uma demanda legal pelo merecimento ou não da ressurreição de Moisés. Eu consigo ver isso nesse termo. O senhor ficou me devendo uma resposta, pastor. A literatura extra-bíblica mais antiga, né? Como é que se fala? Testamento de Moisés são os livros pseudoepígrafos. Pseudoepígrafos. Eles acrescentam mais detalhes do que o que a gente tem em Judas? Aí é que está. Esta citação de Judas nem sequer consta em nenhum desses livros apócrifos. O senhor mencionou. Então, esta citação específica não consta. Eles vão falar sobre Moisés, a ascensão de Moisés e o testamento de Moisés, mas esta citação específica não está em nenhum. Foi uma reconstrução que eles fizeram nos livros apócrifos, o testamento de Moisés e também a ascensão de Moisés, que julgam ser o mesmo livro. O que eles são levados a pensar, e que inclusive aí Ellen White entra em contradição, porque num ponto, em algumas obras, nas 4 obras, ela acaba dizendo que a questão foi essa peleja judicial para ressuscitar Moisés. Mas, ao mesmo tempo, ela apresenta que o povo era levado à necrolatria, eu estou usando o termo técnico da palavra, necrolatria e necromancia, ou seja, a adoração e consulta aos mortos. Por isso, Deus escondeu o corpo de Moisés. É nessa direção que estas obras vão caminhar. Agora, ainda reconsiderando esse argumento da autoridade, o deducionismo, aí que eu digo que esse argumento ele é deducionista, porque ele fala, eu acho, eu penso, eu tenho para mim. A Bíblia não trabalha com esse expediente, eu acho, eu penso, eu tenho para mim. A Bíblia trabalha com certeza. Quando a Bíblia vai falar de ressurreições, que nós temos 13 casos de ressurreições na Bíblia, olha só para citar, olha que interessante, 13 casos. Todos os 13. O filho da viúva de Sarepta, 1 Reis 17, 17 a 24. O filho da Sunamita, 2 Reis capítulo 4. O homem lançado na sepultura de Eliseu, 2 Reis capítulo 13. A filha de Jairo, Marcos capítulo 5, 35 e 42. O filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, versículo 11. Lázaro, João capítulo 11. Jesus, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Os santos de Mateus 27, 52 e 53. Dorcas, Atos 9, 36 e 42. Eutico, Atos 20, 9 e 10. A ressurreição dos salvos, 1 Coríntios 15, 23, 50 e 54, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Apocalipse 24. As 2 testemunhas, Apocalipse capítulo 11 e a ressurreição dos ímpios, capítulo 20, versículo 5, 11 a 13. Isso aqui é certeza, aconteceu e está registrado. Moisés é dedução, é ilação, é conjectura, é eu acho. Quando, por exemplo, o Dr. Scofield e outros teólogos também, com todo respeito a esses homens que deixaram um grande legado, parece-me assim que eles não consultaram muito bem Mateus capítulo 17, versículo 9, onde é Jesus que diz, a ninguém conteis a visão. Era uma visão. Jesus diz que era uma visão,
mas eles esqueceram de ler esse texto sagrado. Por outro Qual lado... que é a ilação? Não, vamos explicar isso para o telespectador. Porque eu sei que o pastor Leandro deixou claro que não podia ser uma visão, não é isso? Qual a vantagem de ser uma visão para essa linha de argumento? A vantagem de ser uma visão é que a Bíblia não diz que Moisés ressuscitou. Nós não podemos afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Independentemente de qualquer desdobramento ou consequência, eu não posso impor uma ideia ao texto. Isso chama-se exegese e não exegese. Mas eu não estou entendendo a dificuldade. Não precisa ser uma visão. Por exemplo, vamos pegar o relato lá de Lucas 16, em que Jesus fala o que acontece no mundo dos mortos. Certo? Muito bem. Você tem lá diálogos de pessoas que não ressuscitaram. Concorda comigo? Elas não ressuscitaram, elas estão lá falando. Então, não pode se tratar do mesmo gênero de coisa, porque foi uma transfiguração. O mundo espiritual se abriu diante dos olhos de Pedro, Tiago e João e de Jesus. Pois é, eu continuo afirmando que é uma visão porque a Bíblia não diz que foi real. A minha implicação é afirmar que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel. Isso é uma afirmação. Quando a Bíblia não diz, e por isso eu digo, é uma ilação. Agora eu vou explicar o porquê que é uma visão. Primeiro, a palavra visão, ali no texto grego, vem de chorama. As 12 vezes que esta palavra, que este vocábulo, aparece na Bíblia, em todas as vezes implica em uma visão sobrenatural. Em algo sobrenatural. A primeira citação que está nos evangelhos sinóticos, que trata-se de um rapax legômeno, porque nos evangelhos sinóticos aparece apenas uma vez, é uma visão. Nas demais passagens, por exemplo, em Atos capítulo de número 9, versículo 10 até o versículo 12, olha que curioso, Paulo está lá na rua direita, na casa de Judas, e o Senhor encontra-se, fala com Ananias em uma visão e diz: olha, Ananias, eu quero que você vá até a rua direita, a casa de Judas, porque tem um cidadão de Tarso, o nome dele é Saulo, e ele está orando. E numa visão, ele via você chegando e impondo as mãos sobre ele. Ora, ele via Ananias, mas ele nunca viu Ananias. Ananias estava ali, mas numa visão. Outra passagem bem interessante, Atos capítulo 16, versículo de número 9. Antes desta passagem bíblica, o apóstolo Paulo queria, por sua própria conta, ir para Ásia pregar o evangelho. O Espírito de Cristo o impediu. Depois ele queria ir para Bitínia, mas também foi impedido. Quando de repente, na noite, no versículo 9, ele teve uma visão em que um varão macedônio vinha conversar com ele. Então o fato de, nesta visão, Moisés e Elias estar conversando com Jesus, não implica negativamente no fato disso ser uma visão, porque Paulo também teve a mesma coisa, e é importante nós recordarmos que a palavra grega que aparece ali no versículo de número 3 é hofte, o verbo. E a ideia de que a visão foi trazida até eles, assim como o varão macedônio foi trazido até Paulo e conversou com Paulo e fez um pedido para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A pergunta é: aquele varão estava em carne e osso ali, de forma tangível, para que Paulo pudesse tocar nele? Não, porque foi uma visão. Uma outra passagem bem interessante está em Atos capítulo 12, onde Pedro está sendo liberto da prisão pelo seu anjo, e ele não sabia que era real. A palavra grega ali, aletheia, realidade, tangível, mas ele imaginava que fosse uma visão. Então, todas as ocorrências do vocábulo chorama no Novo Testamento implicam necessariamente a uma visão sobrenatural e não a um ato tangível. Então, a minha implicação é que a Bíblia não diz. Por que eu vou impor uma ideia que a Bíblia não está dizendo? Para o senhor, por que é tão real e não visão? Tem um pensamento que diz assim, nem tudo que é lógico é verdadeiro, nem tudo que é verdadeiro é lógico. Então, apesar de ter sido lógico o que o pastor disse, não é correto, não é verdadeiro. Por quê? Vamos lá. Primeiro, em Atos 7:31, a palavra para visão não se refere simplesmente a uma visão não palpável, não real.
né? Então, em Atos 7:31 diz assim: Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Moisés viu algo realmente na sarça. E esse mesmo termo, Horama, ele aparece em Mateus 17. Então, uma diferença muito grande, por exemplo, entre a visão de Paulo em Atos 16 e a de Mateus 17. Paulo não ficou batendo papo com a visão. Jesus transfigurado conversou com Moisés. É muito diferente. E outro detalhe interessante, um geógrafo grego, reverendo chamado Pausanias, ele usava a palavra Horama, né, em referência para descrever, fazer uma descrição geográfica da Grécia. Então, mesmo que tenha um sentido assim simbólico, o sentido primário de Horama é literal. Por exemplo, a palavra panorama. Panorama, Horama, é algo real, é o que eu estou vendo. Não é uma coisa assim simplesmente simbólica. E para fechar esse pensamento, eu quero deixar mais uma citação, dessa vez é de Norman Champlin, sobre esse assunto. Alguns intérpretes não aceitam a aparição objetiva desses homens, mas acham que o acontecimento foi um tipo de visão que dispensava a presença literal dos mesmos. Mas a maior parte dos intérpretes compreende corretamente que eles realmente apareceram. E não há razão alguma para que se negue a possibilidade de tal aparição. A palavra visão, como visto anteriormente, não equivale à fantasia e não implica em que tal acontecimento não tenha incluído a presença autêntica de Moisés e Elias. Nesse acontecimento, Jesus não dependeu de qualquer documento escrito como o Velho Testamento, mas do próprio testemunho pessoal de Moisés. E o Dr. Tasker, que é da área também de Novo Testamento, olha que interessante, comentando Mateus 17:19 com o termo Horama, ele sugere o seguinte: a tradução "a visão", Tororama, não é muito feliz, pois pode dar a impressão de que a experiência da transfiguração foi de natureza de um sonho. O que vistes é melhor. Então, tem eruditos que concordam com o que o pastor Elias disse, mas como disse Champlin e até mesmo Tasker, a grande maioria crê que foi realmente Moisés que apareceu ali, pelo termo Tororama, que não significa só uma visão simbólica. Então, agora, pastor, uma explicação para o telespectador, né, que não acompanha de muito perto as diferenças entre os que creem na imortalidade da alma e os que não creem. A grande dificuldade para quem não crê na imortalidade da alma é que se Moisés morreu e não ressuscitou, ele não tinha como aparecer para Jesus. Para os imortalistas, e aí que eu não sei porque que o senhor não concorda comigo, né? Para os imortalistas, o espírito de Moisés é que estava falando lá, ele não estava de um corpo, né? A ideia de que você precisa de um corpo de carne e osso para falar, né, não é uma ideia bíblica, é uma ideia grega, né? A alma lá do mundo das ideias, é uma ideia grega. A ideia bíblica é que o Espírito fala, né? Tanto é que acho que foi o apóstolo Paulo que falou que ele se manifesta por gemidos inexprimíveis, não é isso? Ele intercede por gemidos inexprimíveis, Romanos capítulo 8, versículo 26, então, 27. Então, eu tenho uma observação a falar acerca disso que ele disse. Primeiro, continua o argumento à autoridade. Infelizmente, apesar de Champlin ser um bom comentarista, mas nós sabemos que ele tem um pé dentro do espiritismo, do esoterismo. E, ao rir desta obra, argumentos para fundamentar, perdoe-me, uma ilação e impor ao texto para dizer que é uma verdade, como a verdade, é uma outra autoridade que tem outros dicionaristas bem melhores que eles. Agora, o que eu quero apelar para o que a Bíblia diz: a lei é um mandamento. Se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. O meu argumento é bíblico. E eu quero, em primeiro lugar, trabalhar a questão de Atos capítulo 7, versículo 30 e versículo de número 31 e mostrar que ali não tem nada a ver com esse argumento apresentado pelo professor. Bom, em primeiro lugar, o que está acontecendo ali em Atos capítulo 30, versículo 31? Aparece a palavra Horama? Aparece. É uma visão? É uma visão. Mas o que aconteceu com Moisés foi real? Foi real. Então, como é que vamos explicar isso?
Acontece que existe um fenômeno existe um recurso linguístico chamado visão fenomenológica, que parte da perspectiva do observador e não da realidade. Por exemplo, em Atos capítulo 12, nós temos um caso clássico de fenomenologia. A palavra aparece aletheia. Ora, Pedro não sabia que era aletheia, real que estava vendo, mas pensava que fosse uma horama. Por que o autor colocou horama ali em Atos 12? Porque ele parte da perspectiva do observador e não da realidade. Então, o que o observador estava percebendo era horama, uma visão sobrenatural, porque ele jamais imaginava, porque ele estava cercado de 4 quaternos de soldados, ainda algemado, e havia várias portas de ferro. Como é que eu estou saindo? Não, isso não pode ser real. Então, na mente dele era horama, e por esta causa, Lucas, que é um erudito, grego koiné de Lucas é o grego mais acurado, mais polido. E o grego tem essa riqueza. Ele coloca a palavra dentro da sua real situação. Agora, no caso de Moisés, quando Moisés olha, ele fala, eu me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça está ardendo, mas não se consome. Como é que pode isso? Na cabeça dele, ele estava tendo uma visão. O autor Lucas, percebendo essa visão fenomenológica, quando ele trabalha em Atos capítulo 3, versículo 30 e 31, ele vai usar justamente a mesma palavra que ele usa com Pedro em capítulo 12. Portanto, trata-se de visão fenomenológica. Ninguém desmente a realidade. Porém, o que ele está descrevendo é o que o autor estava pensando. É como, por exemplo, Josué orou e o sol parou. Mas o senhor sabe que não é o sol que para, não é isso? Pastor, então, eu preciso terminar? Atalhar o programa, mas eu quero o senhor queria fazer uma última observação, por favor. Pastor. Isso, reverendo, antes, eu sinceramente respeito a opinião do pastor, mas não crio nada de visão fenomenológica, porque mesmo que a realidade de Horama possa ser uma realidade na mente do cara, isso não significa que algo não está acontecendo para ele. Mas eu não neguei, isso está acontecendo. O significado de Horama primário é algo real. Não teria uma lógica Jesus conversar numa visão simbólica. Paulo, ele não está em Atos 16 falando com a visão realmente. Era uma visão como o pastor escreveu. Agora, Jesus se transfigura, ele conversa. Não podemos imaginar Cristo conversando com uma coisa irreal. Tinha que ser Moisés ali. E sobre a questão do Espírito que o reverendo falou, isso é uma coisa interessante, né? Nós cremos, reverendo, exatamente por sermos mortalistas, nós temos a opinião parecida, quase a mesma de Oscar Cullmann, por exemplo. Oscar Cullmann falou muito interessante, assim, que para a Bíblia, o corpo não é a prisão da alma. Ele é o templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 6,19. E ele explica assim também, reverendo, como 1 Coríntios 15, se na ressurreição e a glorificação do corpo, nós não conseguimos ver salvação fora do corpo. Então nós não conseguimos também ver que seja um espírito de Moisés lá, mas tem que ser o próprio Moisés. Pelo fato de a antropologia bíblica apresentar a salvação do corpo. Uma outra diferença que eu noto, vocês não são apenas mortalistas, mas vocês creem numa espécie de unicismo do ser humano, né? Uhum. É impossível... Visão holista. Visão holista. Holista. Não tem como separar alma, espírito. Então, morreu tudo, reviveu tudo. Tudo, exatamente. Perfeito. Agora, o grande problema de Oscar Cullmann é que ele não é bem entendido pela maioria das pessoas que leem as suas obras. Acabou o tempo, pastor. Porque ele está combatendo a imortalidade do ponto de vista da perspectiva platônica que concebia uma alma incriada. E não é isso que o cristianismo ortodoxo crê. Tá bom. Agora, se você ficar com dúvida, você escreve lá para o pastor Elias Soares, vai lá na loja dele, caça um belo desconto, né, porque a loja é boa, é muito boa. E a orientação que o pastor dá, o senhor não cobra não, né? E agora tem Abigail, está seguindo na mesma trilha. Amém, glória a Deus. O contato do pastor Elias Soares de Moraes, da Igreja Assembleia de Deus e da Livraria Crescendo na Fé, e do pastor Leandro Quadros, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, apresentador brilhante do programa A Mira da Verdade, está no site vejamsó.com.br. Ali na aba convidados você tem o contato deles para mandar e-mail, fazer convites, convidar para palestra, tirar dúvidas, etc. Tá bom?
Vamos ver quem ganhou o presente da grade, que o tempo estourou. Ronaldo, lá de Betim, deve ser nas Minas Gerais, Betim, né? Então, vamos lá. Muito obrigado pela audiência, a gente se encontra no próximo Vejam Só.